deputado. Não. Eu vou tentar pedir às pessoas, com todo o respeito, que me permitam fazer alguns comentários sem qualquer tipo de conotação, a não ser buscar uma explicação para aquilo que, a meu ver, está ocorrendo e que tornou necessária essa situação difícil que nós estamos enfrentando no Brasil. Eu pediria que projetasse, por favor, já está projetado, o que aconteceu de 1970 a 2000 com relação ao aumento do tempo de vida das pessoas no nosso país. Vejam como era muito pequeno o número dos mais idosos, acima de 60, como ele aumentou para 2000 e como ele vai aumentar e está aumentando para 2030. Eu queria dizer o seguinte: até parece que é o Estado de São Paulo que está fazendo uma reforma da Previdência. Parece que o Acre não aprovou ainda o seu projeto, e aprovou. Alagoas aprovou. O Amazonas aprovou, Bahia aprovou, Ceará aprovou, Espírito Santo aprovou, Goiás aprovou, Maranhão aprovou, Mato Grosso do Sul aprovou, Paraná aprovou, Pernambuco aprovou, Piauí aprovou, Mato Grosso do Sul aprovou, Sergipe aprovou, 14 estados já aprovaram a sua reforma. Todos eles acompanham a reforma de Brasília. Todos eles. Um estado apenas dá uma idade mínima menor do que a todos os demais estados, que é de 65 para o homem e de 62 para a mulher. Só um estado diminuiu um ano, pois de 64 para 61. Mas eu queria dizer, minha gente, que não há como, e quem conhece os estados do Brasil, como eu tive a oportunidade de conhecer como ministro, quem conhece os municípios de São Paulo, como eu tive oportunidade de conhecer como secretário da Agricultura e como candidato a governador desse estado que fui, sabe perfeitamente qual é a situação de todos os estados do Brasil e de todos praticamente municípios de São Paulo e do Brasil. É de penúria, é de penúria. É muito fácil nós falarmos tudo aquilo que falamos, mas eu queria dizer que a reforma da Previdência, lá em Brasília, não foi aprovada porque este ou aquele quis. Teve um comando maravilhoso do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, e do Alcolumbre no Senado, mas foi aprovada por 379 votos a 131 no primeiro turno, e no segundo turno 370 votos contra 124. O que está acontecendo, minha gente, é simplesmente o seguinte: ou se faz a reforma, ou se caminha para um buraco que vai engolir a todos. Eu tenho aqui o resultado do Ceará, aliás, onde ocorreu um lamentável incidente hoje que feriu o ex-governador e hoje senador Cid Gomes. Eu acho que, acima das divergências políticas e partidárias, nós precisamos levar em conta que lá no Ceará, lá tem 46 deputados, 4 não votaram. E o resultado da votação, minha gente, no Ceará, todo mundo sabe por quem é governado o Ceará. Lá foi 34 votos a favor da reforma
contra 8 votos contrários. Então nós não podemos fazer o que estamos fazendo aqui, a politização de algo que é absolutamente necessária. Todos os municípios estão gastando muito mais do que podem. Todos os estados estão gastando muito mais do que podem. Então, eu ouço aqui se discutirem assuntos que não tem nada a ver com a reforma da Previdência. Aqui em São Paulo, eu queria dizer que eu vi os servidores, como sempre fiz como deputado, como fiz como líder de governo e como fiz como presidente dessa casa. Eu sempre tive o respeito dos servidores, porque sempre os respeitei. Eu tenho dito que o Brasil tem 2 coisas realmente valorosas: o seu povo e os seus servidores públicos. Mas, minha gente, eu não estou falando para 1,5 milhão de servidores públicos e pensionistas e aposentados de São Paulo. Eu estou falando para os 44 milhões de paulistas, de brasileiros que vivem em São Paulo. É justo o que acontece na diferença entre o que o servidor público tem e o que o trabalhador da iniciativa privada tem? É justo o servidor público se aposentar com 50 anos, 55, e o trabalhador se aposentar com 60, 70, 80 anos até morrer? É justo que o trabalhador da iniciativa privada se aposente com no máximo 5 mil reais, quando há aposentadorias no Brasil de 150 mil reais, de 120 mil reais, de 90 mil reais e assim por diante. Eu conversei com os líderes da maior parte das associações de servidores e eles me disseram: está ótima a emenda como ficou, acolhendo as emendas dos servidores. Todas as emendas aceitas nesta PEC, que teve o seu substitutivo aprovado ontem, foram produzidas pelos servidores públicos de São Paulo. Então, minha gente, não é hora de acirramento de ânimos como nós estamos tendo. Não é hora desse show dantesco que estamos aqui assistindo e promovendo. Presidente Cauê, eu entendo a sua situação, porque eu passei por ela. Ainda que algum exagero o senhor tivesse cometido, e eu acho que o senhor cometeu, como a deputada Bebel também me disse que reconhece que se excedeu. Isso não pode justificar tudo o resto que se falou aqui indevidamente. Ela é uma extraordinária deputada, na minha modestíssima opinião. E Vossa Excelência, deputado Cauê, é um extraordinário presidente que merece, terá sempre o meu sincero e agradecido respeito. Vamos em frente, minha gente. Vamos nos unir. Vamos votar aquilo de que São Paulo precisa indiscutivelmente. O Brasil precisa para sairmos da situação em que nos encontramos. Viva a democracia com respeito, com ordem e com disciplina. Um grande abraço.